Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo ao nosso canal Biosimples. Hoje nós vamos dar início ao nosso curso de Fisiologia com a parte de Fisiologia celular, mais especificamente Fisiologia de membrana. As nossas células apresentam diferentes concentrações de íons no meio extracelular e intracelular. Por exemplo, nós temos uma grande quantidade de íon sódio no meio extracelular e uma baixa concentração deste mesmo íon no meio intracelular. Diferentemente, o íon potássio, sua concentração é maior no meio intracelular do que no extracelular. Por que será que isso acontece? Como é que isso acontece? Para a gente entender isso, é muito importante que, primeiramente, a gente entenda a estrutura da membrana plasmática, que serve para separar o conteúdo intracelular do extracelular. A membrana plasmática ela consiste quase que inteiramente por uma bicamada lipídica com um grande número de proteínas incrustadas. Essa bicamada lipídica não é miscível nos líquidos extra e intracelular. Mas o que quer dizer isso? Quer dizer que ela impede a mistura dos líquidos do meio extra e intracelular. E, portanto, a troca de íons entre esses dois meios precisa ser facilitada por algumas proteínas. O transporte através da membrana ocorre basicamente por dois mecanismos: a difusão e o transporte ativo. A difusão é um mecanismo passivo e a única energia envolvida é a cinética das moléculas. Além disso, o sentido do transporte ele é sempre a favor do gradiente de concentração, ou seja, do meio mais concentrado para o menos concentrado. Com relação ao transporte ativo, ele é um mecanismo no qual existe um gasto energético adicional à energia cinética das moléculas, que é o gasto energético na forma de ATP. Além disso, ela sempre ocorre contra o gradiente de concentração, ou seja, do meio menos concentrado para o mais concentrado. Então, vamos ver com mais detalhes esses mecanismos. O mecanismo da difusão, como eu falei, ocorre sempre a favor do gradiente de concentração, ou seja, sempre do meio mais concentrado para o menos concentrado. Então, o soluto ele vai sair do mais concentrado, que nessa figura está representado pelo compartimento A, e vai para o compartimento B, que é o menos concentrado, até que ocorra um equilíbrio de concentração de soluto nos dois compartimentos. Ainda sobre a difusão, ela pode ser classificada em dois tipos: difusão simples e difusão facilitada. A difusão simples, ela ocorre sem a interação com proteínas transportadoras e ela permite apenas a passagem de substâncias lipossolúveis, como por exemplo hormônios, colesterol, oxigênio molecular, entre outros. No caso da difusão facilitada, ela ocorre com o auxílio de proteínas transportadoras e ocorre apenas quando a substância ela é hidrossolúvel, ou seja, se dissolve em água e não em lipídios. Na difusão simples, o soluto ultrapassa a membrana pelos interstícios da bicamada lipídica, que, como eu falei, só permite a passagem de substâncias lipossolúveis, sempre de um meio mais concentrado para um menos concentrado. Além disso, a difusão simples também pode ocorrer pelos canais aquosos que penetram por toda a espessura da membrana plasmática, que nós chamamos de proteínas de canal. Essas proteínas de canal formam poros semelhantes a tubos, que ficam sempre abertos. E essas proteínas são seletivas, ou seja, elas permitem a passagem de moléculas específicas e essa seletividade ela é baseada no diâmetro do poro e pela sua carga elétrica. Um tipo de canal muito importante é o canal de água,
chamados de aquaporinas, a qual permite a passagem apenas de moléculas de água, tanto para dentro quanto para fora da célula. Ao mesmo tempo, impede a passagem de qualquer outro íon. E isso ocorre porque esse canal ele é muito estreito, o que impede a passagem de qualquer íon hidratado. Além dos canais de água, existem outras proteínas de canal que permitem a passagem de íons específicos. Esses canais não apresentam comportas e estão permanentemente abertos. Vamos a alguns exemplos. Existem proteínas de canal que só permitem a passagem de íons potássio. Outras permitem apenas a passagem, por exemplo, de íons cálcio. Esses canais recebem o nome do íon pelo qual ele permite a passagem. No caso do canal que permite a passagem de potássio, é chamado de canal de potássio. Aquele que permite a passagem de cálcio recebe o nome de canal de cálcio. A seletividade desses canais, ela se deve ao diâmetro, à forma e ligações químicas que ocorrem durante a passagem. Vamos entender como que essas três características, que é diâmetro, forma e ligações químicas, podem selecionar a passagem dos íons. As proteínas de canal, elas apresentam no seu topo alças que formam um filtro de seletividade. Imagine aqui um íon potássio hidratado e aqui imagine um canal visto de cima, mostrando o filtro de seletividade. Quando o íon potássio hidratado ele passa no filtro de seletividade, ele interage com os oxigênios carbonílicos presentes no filtro e permite que as suas moléculas percam as moléculas de água. É importante destacar que os oxigênios estão rigidamente espaçados a uma distância exata para que possa acomodar um íon potássio. Um íon sódio hidratado, por exemplo, ao contrário, não pode entrar nesse filtro do canal de potássio, porque os oxigênios carbonílicos estão muito espaçados para que o sódio possa passar. Além disso, temos um outro fator que auxilia na seletividade dos canais, que é a natureza das cargas elétricas. Se um canal iônico tiver, por exemplo, cargas negativas, ele permitirá a passagem de íons carregados positivamente. Da mesma forma, se esse canal tiver cargas positivas, vai permitir apenas a passagem de ânions, ou seja, moléculas carregadas negativamente. Além disso, existem proteínas de canal que apresentam comportas, que se abrem e fecham de acordo com estímulos específicos. E esses estímulos são, por exemplo, voltagem e ligação com proteínas específicas, que é o chamado controle químico ou controle por ligante. Vamos entender primeiro o controle realizado pela voltagem. Nesse caso, a membrana se abre quando ela é despolarizada. Mas o que significa isso? Nessa figura, nós vemos uma membrana em repouso. Nós dizemos que ela está polarizada, porque ela apresenta em seu interior cargas negativas e no exterior cargas positivas. Quando ocorre um impulso elétrico, o interior da célula perde a sua carga negativa, nós dizemos que ela se torna despolarizada e nesse instante os canais se abrem, permitindo que íons sódio entrem na célula através do canal. O controle químico ele é realizado quando a abertura ou fechamento dos canais são mediados pela ligação de uma substância química no canal. Mostrando aqui o local de ligação, o que determina uma mudança na conformação da proteína. Esse mecanismo é o que a gente chama de difusão facilitada que ocorre na membrana plasmática, porque nesse caso, a ligação da substância a ser transportada com uma substância química vai facilitar o processo de transporte. As proteínas transportadoras e os canais iônicos podem ser classificados de três formas diferentes. O primeiro tipo de transporte é o tipo uniporte.
na qual uma proteína transportadora transporta uma molécula para dentro ou para fora da membrana celular. Temos também o transporte chamado simporte, na qual duas moléculas são transportadas juntas para dentro ou para fora da membrana. O terceiro tipo seria o antiporte, no qual transporta uma molécula para dentro da membrana plasmática ao mesmo tempo que transporta uma outra para fora. Para finalizar a nossa aula, nós vamos entender como ocorre o transporte ativo. Vocês se lembram que eu havia comentado que o transporte ativo envolve a energia cinética das moléculas associado ao ATP? Pois bem, em alguns momentos é necessária uma grande concentração de uma substância no meio intracelular, mesmo que essa substância esteja em baixa concentração no meio extracelular. Para isso acontecer, a célula precisa desprender energia para realizar esse processo. Nós podemos entender esse mecanismo através da bomba de sódio e potássio, na qual 3 íons de sódio se ligam ao canal, fazendo com que a proteína transportadora altere a sua conformação e se torne fosforilada, pois a hidrólise do ATP em ADP mais fosfato ocorre nesse momento. Essa fosforilação causa alteração conformacional na proteína transportadora, que transloca os 3 íons sódio para fora da membrana. Nessa nova conformação, a proteína transportadora tem uma baixa afinidade com os íons sódio. E dessa forma, eles se dissociam e os libera para o meio extracelular. Ou seja, depois que ocorre a hidrólise do ATP, devido à ligação do sódio a essa proteína transportadora, ela perde a afinidade por esses íons sódio e os libera para o meio extracelular. Ao mesmo tempo, essa nova conformação que a proteína adquiriu tem uma alta afinidade com os íons potássio. Então, eles se ligam à proteína transportadora. O fosfato, que anteriormente estava ligado a essa proteína transportadora, vai se dissociar e a proteína ela volta à sua conformação original, liberando os íons potássio no interior da célula. Bom, pessoal, então nós chegamos ao fim da nossa primeira aula. Essas foram as referências que eu utilizei. Espero que vocês tenham entendido. Fico muito feliz por ter passado esse conteúdo para vocês. Se você gostou, clique em curtir, compartilhe esse vídeo com seus amigos. Se você não é inscrito no canal, não deixe de se inscrever e acompanhe as novidades do nosso canal. Até o próximo vídeo e nunca se esqueçam, força sempre!